Olá, pessoal. Hoje nós temos dois convidados aqui, profissionais da equipe de risco e de investimento da Valia, o Daniel Suertes e o Giovanni Carmo. Oi, pessoal, Daniel, tudo bem? Prazer estar falando com vocês. Olá, Camila. Olá, Bárbara. Olá, Daniel. Obrigado pelo convite, de participar desse podcast, falar um pouco sobre um assunto que eu particularmente acho bem interessante, que é a análise de perfil do investidor. No mercado a gente costuma chamar de API, né? Então, se em algum momento a gente fala API, não se assustem, a gente está falando da mesma coisa. Perfeito. Bom, a gente trouxe um formato um pouco diferente, nós vamos trocar aqui algumas perguntas e com a ajuda dos meninos a gente vai respondendo e vocês vão ter a oportunidade de entender um pouco melhor esse assunto que nós trouxemos hoje. Eu queria direcionar, por favor, para o Giovanni, para você falar, Giovanni, ok, a gente já tem visto no mercado algumas matérias a respeito do API, mas o que é a análise do perfil do investidor? Então, bom, Bárbara, a análise de perfil de investidor, ou API, como a gente costuma chamar, corresponde a uma metodologia que é normalmente aplicada por meio de questionários. Esses questionários possuem perguntas que buscam, em suma, se sensibilizar ou identificar as características do participante em relação a investimentos, e principalmente em relação ao apetite a risco desse mesmo participante. Então, em linhas gerais, a definição de análise de perfil do investidor, ele gira em torno de 4 fundamentos, basicamente. A tolerância a risco do participante, a situação financeira atual dele, o conhecimento do mercado financeiro e objetivos desse participante com as aplicações financeiras. Com base nesses resultados e toda essa análise que a gente chama, o participante ele consegue identificar qual é a opção de investimento mais adequada ao perfil dele. Hoje, por exemplo, aqui na Valia, nós temos uma série de opções de investimentos com características distintas. Nós temos produtos ciclos de vida, que são aqueles que possuem alocações baseadas no ano da aposentadoria do participante, até produtos perfis de investimento, que são aqueles com alocações pré-definidas e que não variam ao longo do tempo. Essas características o Daniel, melhor do que ninguém, consegue detalhar um pouco mais. Agora, deixa eu só, para os participantes, é importante a gente complementar por que a Valia está implementando a API, esse é o primeiro movimento para isso, você pode explicar um pouco? Então, esse é um movimento que advém de uma demanda legal, na verdade, e visa trazer muito mais transparência para o participante, em termos de segurança do de onde ele está investindo. Então, para responder essa pergunta de qual a importância do API para o participante e o que motiva esse movimento na Valia, eu costumo, inclusive, utilizar o seguinte exemplo. Imagina que você vai viajar. Você sabe, evidentemente, seu ponto de partida e o seu destino. Quando você coloca essas informações no GPS, ele te dá 3 opções de caminhos. Um que é uma estrada que é bem tranquila e sem buracos, porém o trajeto em termos de distância é maior. Outra, uma estrada um pouco mais movimentada, com mais buracos e o trajeto razoável em termos de distância. E o terceiro caminho é com uma estrada bem movimentada e que pode, evidentemente, ter engarrafamento. É uma estrada com mais buracos também e com um trajeto razoavelmente menor em termos de distância. O que a gente perguntaria Bárbara, qual dessas opções você escolheria? Bom, imagino que você iria ponderar algumas questões. Qual é o seu carro? Se ele suporta buracos? Qual é a urgência que você tem para chegar ao seu destino? Se você está disposta a assumir riscos de pegar engarrafamento? Ou se você está disposta a colocar mais gasolina caso você queira percorrer aquele caminho maior? Então, guardado essas proporções, com investimento é a mesma coisa. Você sabe onde você está e onde você quer chegar. Só que você, para atingir seu objetivo, você tem que fazer algumas escolhas e ponderar algumas coisas para não tornar esse trajeto desconfortável para você. Como, por exemplo, se você está disposto a correr riscos no meio do caminho, ou se não está disposto a correr riscos também. Saber quanto tempo você tem para alcançar seus objetivos e ponderar também se você quer fazer um trajeto tranquilo ou agitado. Tudo isso é importante para tornar a sua aplicação um alívio e não uma preocupação para você. Em resumo, então é isso. O investimento
ele precisa fazer sentido para você, ele precisa te trazer alívio e não preocupação. Então, por isso que é importante você saber o seu perfil do investidor, para que esses investimentos eles façam sentido. Então, com base nisso, que a Fundação ela entrou nesse movimento também de deixar transparente para o participante qual é o perfil dele e qual a opção de investimento que faria mais sentido. Nessa linha, Giovanni, é muito uma ferramenta de educação financeira, né, que a gente fala. É uma forma do participante se conhecer melhor para poder tomar as melhores decisões, né? Como você está citando. Tem vários caminhos, várias opções que ele pode seguir. Ele tem exatamente que conhecer o seu próprio perfil para saber qual é o melhor caminho, né? Exato, exatamente. Eu acho que essa analogia do GPS facilita muito o entendimento para o participante, porque certamente é uma ferramenta que acaba sendo de uso quando quer chegar num destino, né? Não seria diferente na hora da gente estipular um objetivo para o nosso investimento, que é um assunto tão importante. Mas o participante já está aqui, vamos considerar que a gente está falando também, não apenas para os novos, né? Que isso já passa a ser um processo natural para a adesão, mas para os que já fazem parte, como que vai se dar o API para esses participantes, como nós que já estamos aqui na Valia? Então, Bárbara, entrando no portal do participante, para quem nunca respondeu o questionário API, de cara vai aparecer uma mensagem de alerta avisando que o questionário precisa ser atualizado. Para quem já preencheu e quer preencher novamente, é só clicar na barra de menu, alterar a opção de investimento e vai ter um box escrito avalie aqui o seu perfil do investidor. Então, o caminho ele é bem intuitivo e é no portal do participante. Para ficar mais claro, né? Se eu tenho, por exemplo, nós que já temos talvez planos para os filhos, temos mais de um plano, no caso, principalmente falando do Prevaler. Uhum. Eu devo responder mais de uma vez o questionário? Como que funciona nesse caso? Então, olhando para a ótica do filho, né? Para quem tem filhos menores nesse sentido. Então, sim, se você tem filhos menores, ainda que seu filho seja pequeno e provavelmente não tenha ainda o discernimento de responder essas perguntas um pouco mais sofisticadas, você pode responder para ele, e você deve responder para ele, inclusive, com foco nos objetivos desse investimento para ele. O Prevaler, como você bem já colocou, ele já traz essa funcionalidade também de API, e o caminho também é bem intuitivo. Na ótica de quem tem mais de um plano, ou seja, você também pode ter um perfil, uma opção de investimento do Prevaler para si. Você também precisa preencher o questionário de análise de perfil de investidor. Qual a importância disso? Porque você pode ter uma opção de investimento no Prevaler que não necessariamente seja para sua aposentadoria. Ou seja, o objetivo daquele investimento é diferente do objetivo da outra opção de investimento que você já tem. Então, sim, conforme esses objetivos mudam, a sua análise de perfil do investidor para aquela aplicação também tende a mudar, tá? Então, é importante, sim, você preencher o questionário de perfil do investidor, tanto para o seu investimento padrão, quanto para o Prevaler. Então, eu que tenho um plano no Vale Mais, que eu contribuo lá junto com a minha empresa e estou construindo essa renda para pensar em aposentadoria, eu respondo com este objetivo. E tenho um Prevaler, que de repente eu estou pensando num investimento para médio prazo, para investir numa viagem um pouco mais cara ou fazer um curso, eu respondo de maneira diferente, já que o objetivo desse próprio recurso é para objetivos distintos, certo? Exatamente. O objetivo é distinto e aí tem uma outra premissa, o tempo também. O tempo é relevante na definição do seu perfil de investidor. Então, o tempo que você foca para uma aplicação é diferente do tempo que você foca para uma outra aplicação. Então, isso faz toda a diferença na definição do seu perfil. Claríssimo. Agora, ao longo do tempo que eu estou construindo esse investimento, eu volto a rever esse questionário? Com que periodicidade a gente precisa voltar a respondê-lo? Bom, Bárbara, muito bem colocado. Assim, por recomendação, você precisa atualizar o seu questionário API de 36 e 36 meses. 3 anos, basicamente. Mas isso não impede que você faça essa atualização em prazos inferiores a 36 meses. A razão disso é a seguinte:
O ser humano, ele tende a ser inconsistente ao longo do tempo. A gente costuma chamar essa característica humana de inconsistência dinâmica. Ou seja, os objetivos eles podem mudar, os anseios podem mudar, a sua vida financeira também pode mudar ao longo do tempo. Então, nada mais justo do que seu perfil de investidor mudar também, de modo que os seus investimentos eles acompanhem o seu perfil e te traga, como eu já falei lá atrás, a tranquilidade e não a preocupação, né? Então, sim, obrigatoriamente você precisa preencher esse questionário API de 36 em 36 meses, mas isso não é um empecilho para você preenchê-lo em prazos inferiores a 36 meses. Perfeito. Agora, sabendo que as respostas elas podem me combinar opções de investimento diferentes, eu queria perguntar para o Daniel que opções, então, são essas que hoje a Avalia trabalha e como que elas funcionam, né? Perfeito, Bárbara. Hoje a gente trabalha, vamos dizer, com duas famílias de produtos diferentes, né? Duas modalidades diferentes, dentre as opções que a gente oferece para os participantes. A primeira são os perfis de investimento. Esses perfis são aquela alocação mais tradicional, né, que a Avalia já oferece tem alguns anos, em que a alocação do investimento ela é fixa ao longo dos anos. Ou seja, você vai investir com 20% em bolsa, você vai continuar com aqueles 20% em bolsa ao longo da sua vida toda até você escolher mudar de perfil. Os perfis que a gente oferece hoje, o mais conservador deles é o perfil DI. Ele investe somente em renda fixa atrelada ao CDI. O que isso significa, né? Ele é o nosso perfil mais conservador. Então ele é o que tem menos risco, ele é o que varia menos, mas ele também tem um retorno esperado um pouco menor, né? Tudo investimento é essa contrapartida risco-retorno. Como o perfil DI tem menos risco, ele também tem um retorno esperado menor. Depois a gente tem o perfil Fix, que é até uma novidade, né? Durante o ano de 2021, a gente vai mudar o nome dele de Fix para Mix, e ele investe em ativos de renda fixa, em operações com participantes, que são os nossos empréstimos, e em fundos multimercado. Então, apesar dele não ter renda variável, ele investe só em renda fixa, multimercado e empréstimo, mas mesmo assim esses ativos eles podem ter variação ao longo do tempo. Então, para quebrar aquele preconceito, né, de que renda fixa, é só positivo. Renda fixa pode sim variar, para não pegar ninguém de surpresa. Mas ainda é um perfil bem moderado. Depois, né, subindo na nossa linha aí de risco, a gente tem o Mix 20, que já tem 20% em renda variável, que são ações, né, em bolsa de valores. E os outros 80% são investidos em renda fixa, fundos multimercado e empréstimos. Então, ele já tem 20% de renda variável, que é um ativo um pouco mais arriscado, um pouco mais agressivo, que varia um pouco mais, mas que aí também, em contrapartida, tem uma expectativa de um retorno maior ao longo do tempo, né, no longo prazo. E acima do Mix 20, a gente tem também o Mix 40, que segue essa mesma linha, mas com 40% investido no segmento de renda variável. A outra família de produtos que a gente tem é o ciclo de vida. E o que é o ciclo de vida? Ao contrário dos perfis que possuem uma alocação fixa, o ciclo de vida ele tem uma alocação dinâmica ao longo do tempo e com foco sempre na sua data de aposentadoria. Então, o próprio nome do ciclo de vida já é a data de aposentadoria esperada. O que acontece é que o investimento, quando você é jovem, você pode correr um risco um pouco maior. Então, quando você é jovem, por exemplo, você vai se aposentar só em 2060, você pode ter um valor maior investido em renda variável. Porque mesmo se você cair, tiver uma crise, você ainda vai ter bastante tempo para se recuperar. E no longo prazo, segundo a teoria econômica, a renda variável deveria ter retornos maiores no longo prazo, mas com esse risco maior. Conforme você vai chegando perto da aposentadoria e até depois de aposentado, esse risco ele vai caindo. Então, se você já tiver aposentado, você vai ter mais renda fixa, vai ter uma alocação mais conservadora do que se você ainda tiver muitos anos para se aposentar. E aí a gente vai oferecendo ciclos de vida de 5 em 5 anos. Então tem o ciclo 2025 para aqueles participantes que vão se aposentar em 2025, o ciclo 2030, 2035, 2040, 45, 50, 55 até o 2060. E aí o participante ele pode escolher qual desses é o ano mais próximo da aposentadoria dele. E vamos dizer, a vantagem do ciclo de vida é exatamente essa.
O participante entra nessa caixinha, nesse ciclo de vida, e de forma automática você vai mudando sua alocação ao longo do tempo, para otimizar, né, os investimentos de acordo com a sua fase da vida. A gente usa uma analogia também que o perfil de investimento é como se fosse um carro manual. Se você souber o que você está fazendo, se você conhecer de investimentos, pode ser muito bom você estar nos perfis, que aí você consegue controlar a sua alocação, quanto você está investido em cada tipo de ativo, em cada segmento. Mas, assim, para a maior parte das pessoas, o ciclo de vida é considerado um perfil mais eficiente, exatamente porque ele faz esse ajuste de forma automática. Então, você não precisa ficar se preocupando tanto com os seus investimentos de longo prazo, porque eles já vão ser ajustados de forma automática. E os ciclos de vida, ele pode investir tanto em renda fixa, quanto fundos multimercado, e também em renda variável e exterior, que, vamos dizer, é um diferencial também desse produto por enquanto. No ano que vem, a gente já está prevendo também, já foi aprovado para a gente começar a colocar exterior nos perfis de investimento, dentro da renda variável. Perfeito. Hoje, então, quando um participante novo entra num plano patrocinado, naquele que ele junto com a sua empresa, ele é alocado automaticamente num dos ciclos, correto? Isso, a gente lançou os ciclos no início de 2020, no início desse ano, e ele, como para o participante, o padrão, né, ele é o produto mais eficiente, porque exatamente a pessoa não precisa se preocupar, então, de forma automática, o participante entra no ciclo de vida. Beleza. Agora, você foi explicando e colocando naturalmente os nomes para os planos patrocinados. O Prevaler, ele é equivalente? Sim, para o Prevaler, ele só tem os perfis de investimento, que exatamente como o Prevaler, ele pode ter um horizonte de investimento diferente, né? Tudo isso não é só focado na aposentadoria, então ele ainda não tem o ciclo de vida, ele tem os perfis de investimento. E no Prevaler, a lógica é a mesma, mas a gente usa outros nomes para chamar esses perfis. Então, no Prevaler, o perfil que eu chamei de DI é o Prevaler Base. Então, o Prevaler Base, ele investe somente em ativos atrelados ao CDI e é o de menor risco, o de menor retorno esperado de longo prazo. O perfil moderado é o que investe somente em renda fixa e multimercado. O perfil multi, então Prevaler multi, ele possui 20% em renda variável e os outros 80% são em renda fixa e fundos multimercado. E a gente tem também o Prevaler ativo. O ativo ele investe 40% em renda variável e os outros 60% em renda fixa e estruturado. Então o ativo é o de mais agressivo, né? Ok. Eu fico imaginando que qualquer reunião familiar, e aí não seria diferente quando as pessoas se relacionam com você em relação ao trabalho, mas deve surgir a fatídica pergunta: qual é o melhor? Então, qual dessas opções o Daniel recomendaria como especialista? Isso existe uma melhor opção de investimento? Não existe uma melhor opção de investimento. Normalmente, quando me perguntam qual é a melhor, né, dou aquela resposta clássica de depende. Porque, assim, realmente, a melhor opção depende das suas características. O que é o melhor para mim, para o Daniel, pode não ser o melhor para a Bárbara. Por quê? Porque tudo depende das suas características, da sua fase de vida. E é exatamente para isso que a gente está lançando, né, que serve a análise do perfil do investidor, o API. Porque exatamente com ele você vai conseguir ver, né, quanto tempo ainda falta para o seu objetivo, para a sua aposentadoria, quanto que você conhece de investimentos, você se sente mais confortável assumindo mais risco ou não, que o Giovanni falou, né, essa aversão ao risco, né? Quais são os seus objetivos para esse dinheiro? Você quer acumular um valor muito grande para sua aposentadoria ou você fica tranquilo com um valor um pouco menor, você tem outras fontes de renda? Então, assim, não existe uma melhor opção. Existe a opção mais adequada para cada tipo de pessoa. E é exatamente para isso que todo mundo deve fazer a análise do perfil do investidor para se conhecer um pouco melhor e tomar essa melhor decisão. Perfeito. Acho que a gente já reforçou isso, mas vale o alerta, né, de que toda vez que alguém pensar, então, em optar por uma nova opção de investimento, o que é necessário é voltar no questionário, preenchê-lo e, a partir daí, como é que se dá a mudança?
A mudança pode ser feita, né, tanto no portal da Valia quanto pelo app. É só entrar lá na área do participante no portal e solicitar, né, alterar a minha opção de investimento. E o participante ele pode realizar essa troca todo mês. Então, assim, todo mês a gente faz esse movimento, né, de troca, de migração, para exatamente dar essa liberdade para o participante, afinal os recursos são deles, e também porque a gente sabe que a vida de cada pessoa muda. Você pode mudar a data que você achava que ia se aposentar, você tinha um planejamento para se aposentar com 50 anos, pensou melhor, está evoluindo na carreira, vai se aposentar só com 60, ou você pode ter feito um curso, ter adquirido mais conhecimento sobre investimento, querer assumir um pouco mais de risco, estar mais confiante. Então, por causa disso, os nossos participantes podem tranquilamente mudar essa opção, né? Mas dessa forma, sempre que fizer sentido, sempre que mudar uma característica do perfil dele, né? Ok. Eu queria finalizar pedindo 2 reforços, né? Acho que da sua parte vale a pena falar como que é importante, enfim, como se dá de fato o acompanhamento dos investimentos. Você tem alguma mensagem a respeito disso? Com certeza, sim. São recursos de cada investidor, né? O recurso de cada pessoa. Então é muito importante que você acompanhe como o seu dinheiro está sendo investido. E a Valia, ela busca dar o máximo de transparência possível de tudo que acontece com os investimentos. Então, a gente envia mensalmente para os participantes um monitor de investimento que já tem informações resumidas, né, sobre o que acontece com os investimentos. E no portal também tem uma série de informações, sim, com o máximo de detalhe e transparência possível de onde os recursos estão investidos. Então a gente escreve lá quais são todos os ativos, quais são todos os investimentos, para o participante ter essa tranquilidade, né, de que os recursos dele estão sendo cuidados, estão sendo bem investidos e que a gente tem muita preocupação com isso, né? Sempre busca dar o melhor retorno possível para os participantes. E Giovanni, estamos aí prestes a passar por um momento de transição de ano, calendário, planejamento. O que você gostaria de deixar de mensagem em relação a essa questão da necessidade de resposta ao API? Bom, em linha aí com o Daniel, é muito importante você manter o seu API atualizado, né? E também sempre tendo em mente que investimento é para te trazer alívio e não preocupação. Então, ter o seu API atualizado direciona o participante no sentido de, olha, essa é a melhor opção de investimento para o meu perfil. Então, essa opção de investimento faz sentido para mim. Então, tenham sempre em mente a importância de estar com o API atualizado e de respeitar as suas características e o seu perfil de investidor. Quero agradecer a participação de vocês, Daniel, Giovanni. Esse é um canal relativamente novo, né? Nós trouxemos essa novidade do podcast esse ano para poder facilitar e trazer mais uma opção para que os nossos participantes se mantenham informados, atualizados a respeito dos serviços e das notícias a respeito da Fundação. Então, meu muito obrigada aqui pela participação de vocês. Nada, Bárbara. A gente que agradece. Eu vejo essa iniciativa de vocês aí, mais uma vez falando, como uma oportunidade. A gente pôde discutir um pouco dos conceitos e da importância de ter uma análise de perfil do investidor atualizada. E é importante frisar o mais fiel possível à realidade do investidor, que no caso da Valia são os nossos participantes, né? Então, mais uma vez, parabéns pela iniciativa do podcast. Da minha parte, a mesma coisa. Só agradecer esse espaço de falar, né? Que a gente passa muito tempo só olhando para os investimentos, só olhando para o número, e o mais importante, na verdade, é a informação que chega até o nosso participante. Então, a gente conseguir falar um pouquinho com eles, né, mostrar aí para todo mundo que está ouvindo o trabalho que a gente faz, é sempre muito bom para passar essa tranquilidade de que os recursos estão sendo bem cuidados, tem toda uma equipe aqui dedicada, olhando todo dia para cuidar desses recursos. Excelente.
Bom, gente, muito obrigada. Para vocês que acompanharam até aqui, eu reforço que nós trabalharemos via redes sociais, site, nossos veículos de comunicação já comuns, o Valia News, que chega até vocês, trazendo mais informação, compartilhando como vai se dar acesso, todos os caminhos necessários para que todo mundo esteja com seu formulário preenchido, seu diagnóstico bastante transparente e que as opções de investimento estejam claras para todos vocês, tá bom? Muito obrigada e até a próxima.